O que são dons? A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. E vamos a mais um encontro aqui. A nossa primeira lição do segundo trimestre de 2021 da nossa escola dominical, a revista da CPAD. E a lição 1, que tem por tema "E deu dons aos homens". Efésios capítulo 4, versículo 8, pelo que diz: "Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens". A verdade prática diz assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 12, versículos 3 a 8, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 7. O que são dons? A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Manifestações sobrenaturais. Então, os dons é diferente do talento. O talento você nasce com ele, né? Talento é algo que você já nasce. Agora, o dom é algo sobrenatural, é algo concedido por Deus. E o que são dons? Os dons na Bíblia. O que nós vamos falar sobre os dons? O que significa isso para a igreja? O que Paulo quer dizer sobre isso? Vamos falar um pouquinho agora, um pequeno resumo sobre esta lição tão abençoada, ok? Os dons são muito importantes para a Igreja de Cristo, muito importante. Os dons ministeriais, espirituais, são dádivas divinas, são concedidas por Deus para a Igreja. Algumas pessoas até erroneamente afirmam que os dons foram apenas para a igreja do primeiro século. Se não me engano, são sensacionistas, né? Esta afirmação, ela não se baseia na Bíblia. Lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, que diz: "E há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões". Então, essa afirmação contrária à Bíblia. Os dons são para a Igreja de Cristo até a sua segunda vinda. O apóstolo Paulo declarou aos Coríntios que não devemos ser ignorantes a respeito dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Sobre essa parte de ser ignorante relacionado aos dons, não quero que sejais ignorantes. Paulo ele traz essa palavra, ele exorta os coríntios a que todos sejam instruídos no assunto, porque a falta de conhecimento leva ao fanatismo e gera sérios problemas. A cidade de Corinto, ela era marcada pela idolatria. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, sejais ignorantes. Na versão atualizada, NTLH diz: "Quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá". E na Bíblia, a versão King James diz: "A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento". Nesse período aqui, uma característica que predominava em Corinto era a vida pregressa dos membros, envolvidos com idolatria, e algumas manifestações na igreja lembravam a experiência mística das religiões daquele período, das religiões de mistérios, daquele século. E os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso que Paulo diz: "Quero que vocês saibam a verdade. Não queremos que vocês tenham desconhecimento sobre os dons espirituais". Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo ele chama a atenção, admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente.
Interessante essa palavra, autossuficiência. Autossuficiência e humildade. Por quê? Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Romanos 12, versículo 6, é uma referência. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Não podemos ficar orgulhosos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas temos que portar com humildade, temor a Deus. Não podemos usar o que Deus nos deu com orgulho. Não é para visar exaltação pessoal. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Devemos usar o dom com coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. Referência a 1 Coríntios, capítulo 13. Então, falando sobre os dons de serviço cristão, o dom de serviço traz a ideia de manutenção da comunhão dos santos. Pois quando se fala de serviço, subentende-se que de quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviços de Paulo em Romanos. Tem os dons que ele colocou, o dom de ministério, que é o ofício diaconal, de exortação. Muita gente pensa que exortação, no meu tempo, antigamente, falava assim, pastor, o pastor vai exortar, o pastor brigou. Não, tinha a conotação de exortação como se fosse brigar, como se fosse chamar a atenção de uma forma mais áspera. Mas exortação tem a ver com encorajamento, não é verdade? Animar. Isso é um dom de serviço para a igreja. Repartir também é um dom. Presidir, exercer misericórdia. Então, quando se fala de ofício diaconal, dom de exortar, de repartir, isso aí está relacionado em ação de um com o outro. Nós entendemos que se eu tenho um dom, eu devo usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra, e não em benefício próprio, particular. Na palavra de Deus, encontramos 3 listas principais que tratam a respeito dos dons. As 3 listas se completam, ou melhor dizendo, as 3 listas se completam. E aqui na lição nós encontramos isso. A primeira lista, em Romanos capítulo 12, dos versículos 4 ao 8, aqui estão relacionados os dons de serviço. A segunda lista dos dons está em 1 Coríntios capítulo 12, e aqui nós encontramos a lista dos dons espirituais. E a terceira relação dos dons se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 11, onde encontramos os dons ministeriais. Tanto os dons de serviço quanto os ministeriais e espirituais têm como único propósito a edificação do corpo de Cristo. E esses dons são para os nossos dias. Não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Bem, esse foi um pequeno resumo aqui, algumas pontuações aqui do estudo da nossa lição deste domingo. Antes de eu terminar aqui, peço a você que, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ok? Dê o seu like, ative o sininho e compartilhe as nossas publicações. Que você tenha uma excelente aula abençoada por Deus, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Paz!